Será que a nossa bolsa tem espaço para subir mais ou esgotamos o fôlego desse movimento? Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo de sexta-feira, fechando a semana. E uma semana marcada, diria até por uma certa neutralidade nos principais triggers que ficamos de olho em relação ao que pode influenciar para o bem ou para o mal o movimento dos preços, sendo que tinha-se uma expectativa, principalmente vinda dos Estados Unidos, que ainda estamos muito próximos das eleições por lá, e tinha um debate no dia de ontem, um debate relativamente morno, sem grandes destaques nem para um candidato nem para o outro, e nesse aspecto não houve assim, agora mudou o jogo. Lá permanece ainda uma expectativa ainda, ao menos de pesquisa, que o Biden ainda mantém-se na frente, mas o contexto de eleição americana é um pouquinho mais complicado que o nosso em função dos delegados. Então, não necessariamente um candidato estando na frente das pesquisas significa que ele tem a real chance de vitória contra o outro candidato. Então, mas se fosse para fazer um resumo, eu já comentei isso no nosso comentário anterior, não me parece que os mercados estão temerosos com uma possível derrota do Trump. E se ele ganhar, obviamente, sempre o candidato que está no governo tem preferência dos mercados em função do que esperar, né? Do Trump a gente mais ou menos já sabe o que esperar. Do Biden sempre é uma coisa nova. Então os mercados não gostam de surpresas, não gostam de incerteza. Então, via de regra, sempre o candidato da situação é o preferencial. Mas nesse caso específico não me parece que tenhamos grandes mudanças. E por aqui a única novidade foi mais uma patacada do nosso governo em relação à questão das vacinas. Eu não sei se vocês acompanharam. O ministro da Saúde, o Pazuello, anunciou junto a 27 governadores o acordo com a empresa chinesa, mais o Instituto Butantan, para a distribuição de 46 milhões de vacinas. E no outro dia, a base bolsonarista, um pouco mais xiita, né, o Talibã, com as teorias conspiratórias que já são conhecidas do mercado, pressionaram o presidente. O presidente, na minha visão, mais uma vez botou os pés pelas mãos em relação à forma como ele está conduzindo isso, criou um constrangimento tanto para o seu ministro quanto para os governadores. Então, me parece que ele está tentando antecipar um palanque muito cedo, né? Levando uma questão muito séria, que é a questão da pandemia, a questão de um aspecto de saúde, né, sendo utilizado como instrumento político. O mercado pareceu olhar para isso sem grandes movimentações, ou seja, não impactou no movimento dos preços, e no mais, as coisas foram andando ainda dentro da normalidade. Isso se refletiu em uma semana bastante intensa, bastante forma para os principais índices. E como vocês já podem olhar aqui no fundo, né, eu já estou com o gráfico Ibovespa aqui posto para vocês, o índice atingiu a primeira fase daquele movimento de recuperação. Vocês lembram que tinha esse pivô sendo gestado no final da semana passada, que eu acreditava, tendo em vista o pullback na LTB rompida, o respeito à média, o high-low que permanecia ainda para o lado da compra, o cruzamento das médias, e a formação, obviamente, do pivô, que me indicava a possibilidade de buscarmos essa faixa aqui dos 112. Até essa linha está pré-colocada aqui no nosso gráfico, que foi a linha que eu deixei no comentário que fiz na semana passada. Pois muito bem, essa meta foi atingida, e eu diria que isso aqui é um movimento intermediário. Tá? O movimento final me parece ainda testar os 105, 106 mil pontos. E outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, eu gosto muito de simetrias. Né? Então, repare que temos aqui um V muito claro, né, de uma simetria, vinda de uma lateralidade. Então, eu não me surpreenderia se nas próximas 1 ou 2 semanas nós tivéssemos movimentos muito parecidos com isso daqui, tá? No nosso principal índice, antes de montarmos mais um pivô de alta
e aí sim nós teríamos um espelhamento perfeito e aqui talvez tivéssemos fôlego, né? O Ibovespa ainda tem fôlego para andar mais, eu diria que ele vai dar uma parada técnica, vai dar uma descansada, recupera o fôlego e aí teria forças, principalmente logo em seguida a definição da eleição americana. Mercados lá fora também acabam dando uma direção um pouco mais clara e eu tenho convicção que isso possa ajudar aqui. Mas mais uma vez, como eu sempre peço, escreva embaixo aqui para mim qual é a sua opinião, se o mercado ele fica de lado aí 1 ou 2 semanas antes de buscar os 106 mil pontos, se o movimento esgotou, bateu no 102 e agora volta a corrigir, ou ele continua subindo direto, né? Ele não faz essa parada técnica. Escreve aí para mim que eu fico muito feliz aí sempre com o feedback de vocês. E quando a gente olha para outros indicadores, vamos colocar aqui o DI 24, aqui já causa uma certa preocupação, porque vínhamos com uma movimentação até terça-feira, né, do mercado tentando corrigir e voltar à média, e nos últimos 3 pregões, especialmente no pregão de hoje, nova pressão para cima nas taxas de juros, aqui é o DI 24, que é o DI mais negociado, e voltamos a nos aproximar dos 6 pontos. Então, DI preocupante, isso aqui vai contra a possibilidade de continuidade de alta no nosso principal índice, e não muito diferente do dólar futuro, que ficou bastante lateralizado essa semana, não volatilizou muito, não movimentou praticamente preço em fechamento, mas no pregão de hoje já tivemos aqui uma movimentação um pouquinho mais intensa e um fechamento indicando a possibilidade de continuidade do movimento ascendente. Então, se nós temos um DI dando um sinal um pouco mais negativo, nós temos o dólar dando um sinal um pouco mais negativo e a bolsa tendo atingido o patamar de 102, que era o alvo desse primeiro movimento, eu não ficaria espantado com uma semana ou de lado ou levemente corrigida de correção no nosso principal índice. Mas eu até comentava na nossa mentoria, que a gente termina de dar aula na mentoria para os nossos clientes e alunos, e eu já sento aqui logo para gravar esse comentário aqui para vocês, então o tempo mais ou menos se aproxima do fechamento. E o pessoal me perguntava, tá, e aí, o que a gente faz agora? Atingiu o alvo, tem ativos que bateram o alvo. Isso é uma decisão que ela depende de uma série de fatores. Então, mas o que eu sempre digo, não necessariamente o fato de nós termos um comportamento único do índice, os ativos vão se comportar da mesma maneira. Então, tem ativos que podem continuar dando sinais de força e podem continuar subindo, assim como tem ativos que nem conseguiram se recuperar num movimento mais intenso do índice. Então é setup a setup, plano a plano, né? Então se você tem uma estratégia já pré-montada e essa estratégia atingiu, já maturou do jeito que você queria, talvez seja a hora de liquidar algumas posições ou fazer no mínimo uma liquidação parcial em ativos que permitam algum tipo de proteção, fazer um lançamento coberto, comprar uma put. Então existem algumas estratégias que mesmo não tendo atingido a totalidade do movimento, como eu acredito, eu acho que esse movimento termina novamente, testa novamente o 106, não por isso ele não poderia passar por uma correção intradiária agora, quem sabe voltar para 99, deixa eu ser um pouco mais preciso aqui para vocês, numa correção mais lateral de índice, vou botar o índice Bovespa aqui de novo, aqui nos 99 mil pontos por aqui, quem sabe 98,5, né, que seria muito próximo das médias e muito próximo aí de uma lateralidade simétrica que a gente já visualiza aqui no nosso principal gráfico. Então, o índice é uma referência, é apenas um guia, mas ele não é fator decisor único, né? Agora eu acho que o índice vai andar de lado e eu não vou fazer nada. Não, você tem que pegar e fazer o raciocínio do setup, né? Daquele papel que você está posicionado que pode continuar subindo. Pode ter outro tipo de influência que movimenta os preços naquele ativo, que não tem nada a ver com o índice, né? Então, por isso que é importante essa individualidade em cada papel em que você está posicionado. E falando nisso, pessoal, na terça passada, eu tive uma das lives mais interessantes do ano aqui no nosso Mestres da Gestão. Se por acaso você não
teve condições de estar presente. A gravação está lá no canal do YouTube. Faça um favor para você mesmo, assista. Meu convidado, André Hanna, deu uma aula para nós de como enxergar o mercado de cima, né? É outra coisa, né? Já antecipo que é um bate-papo bastante avançado, né? Então, se você é iniciante, talvez você não entenda metade do que foi falado lá, isso não é problema, porque uma hora você vai aprender, mas se você já tem um pouco mais de conhecimento, já conhece algumas coisas, principalmente bastidores de mercado, eu recomendo muito que você assista, porque foi uma aula, né? Uma aula, inclusive as pessoas que estiveram presentes elogiaram muito, disseram que foi uma das melhores lives do ano, sem dúvida nenhuma. E é aquilo que eu digo, né? Quando eu consigo trazer pessoas com esse nível de inteligência, nível de conhecimento que eu trouxe no meu xará, a gente qualifica o debate e qualifica a informação para vocês. Então, informação de qualidade e disponível, vocês têm que aproveitar. Então, vou pedir o pessoal da equipe aqui colocar o link também na descrição, aqui na tela, para que vocês consigam acessar direto. Ou vão lá, é o último vídeo antes desse aqui, você também já consegue acessar direto. Imperdível. Ok, pessoal? Então era isso. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se gostaram, dão um like, podem compartilhar. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de se inscrever no Telegram também para receber todas as nossas notificações. E a gente continua com uma agenda intensa aí de convidados até o final do ano. Então a gente vai ter no mínimo 3, possivelmente até 4 lives até início de dezembro. Mas a gente mantém vocês informados, sempre para qualificar a informação. Ok, pessoal? Bom final de semana. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.